Nesta manhã nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra. E eu gostaria que você abre a sua Bíblia em Hebreus 1 e 3. Nós vamos ler muitos versículos nessa manhã. Mas nós cantamos aqui nessa manhã várias canções que falam sobre o querer de Deus, a vontade de Deus, né? O transformar de Deus a nossa vida para nos levar, né, ao lugar, ao propósito dele para nós. Então Deus, ele tem propósitos específicos conosco. E quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem e semelhança que Deus deu ao homem é um privilégio do ser humano, né, de nós como criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, porque nenhuma outra criatura recebeu, né, da parte de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? Deus colocou dentro de nós o seu espírito, ou o espírito, né, nosso espírito, que é imortal. Todas as demais coisas passarão, mas você e eu jamais passaremos, ou viveremos eternamente, né? Nós somos imortais. O físico é mortal, mas o que está dentro de você, a verdadeira pessoa que está aí dentro, ela é imortal, né? Jamais vai se acabar. Uma outra coisa que temos a semelhança de Deus é a inteligência. Podemos pensar, solucionar problemas como Deus, né? A nossa estrutura mental, Deus fez semelhante a dele. Nós podemos fazer nossas escolhas, nós podemos pensar, nós podemos decidir, solucionar problemas. Também nos relacionamos como Deus se relaciona, ou seja, dar e receber amor. Também somos dotados de consciência moral. O que significa isso? Nós podemos discernir entre o certo e o errado. Isso nos torna, ou nos tornamos, responsáveis diante de Deus. Então nós temos responsabilidade diante de Deus, porque nós sabemos discernir o que é o certo e o que é o errado, né? Deus colocou dentro de nós essa capacidade. Então nessas coisas nós somos semelhantes a Deus. E todas as pessoas, em parte, crentes ou não crentes, né, todos os seres humanos, eles têm parte dessa imagem de Deus dentro dele. Tem parte. Agora, a imagem está incompleta. Por que está incompleta essa imagem? Porque tem sido danificada pelo pecado, né? Quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva viviam em sua plena imagem e semelhança a Deus, mas quando o pecado entra, então essa imagem, essa semelhança é distorcida. Essa imagem e semelhança, em parte, é perdida pelo pecado, né? Porque antes, em lugar do amor que o homem tinha, né, na sua perfeição, hoje existe o ódio, né? Em lugar de paz, existe guerra. Então, há uma grande distorção por causa da entrada do pecado na vida do ser humano. Agora, para Deus restaurar essa imagem e semelhança, o que Ele faz? Ele envia quem? Jesus, né? Ele vem para restaurar, para resgatar em nossa vida a imagem e semelhança de Deus, que o homem perdeu por causa do pecado. Esses textos que nós vamos ler agora, falam de Jesus. Ele diz, sendo ele o resplendor, Hebreus 1 e 3, da sua glória, e a expressa imagem do seu ser. Então o que Deus colocou dentro de nós? A sua imagem. Também a glória, mas a sua imagem. Então Jesus, ele é a expressão, ele é a expressa imagem do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em 2 Coríntios 4 e 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4,
A palavra de Deus diz: nos quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século, irmãos? Satanás, né? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é? O qual é? A imagem de Deus. Tem gente que, se morasse no norte, já estava congelado essa hora, né? Porque bateu um friozinho, já está todo mundo assim, já não querendo nem abrir a boca. A imagem de Deus, ele é a expressão da imagem de Deus, a glória de Cristo, né? A luz do evangelho, da glória de Cristo, é a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus, irmãos? É Cristo em nós, amém? Cristo em vós. Muito bem, vamos ler ainda Colossenses capítulo 1, verso 15. Então Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento da humanidade, para que não veja, para que não tenha, para que não receba a imagem de Deus, que um dia foi perdida. Ele nos fez com essa imagem, segundo a sua semelhança. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de quem? O qual é? Quem é esse qual é? Está falando de Jesus. Volta ao versículo 14, por favor. Está falando de Jesus, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados por Jesus. Versículo 15, o qual é? Ele, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: estou convosco tanto tempo, e ainda vocês não viram o Pai em mim? Ele estava dizendo aos discípulos: eu sou a expressão do Pai, eu sou a imagem do Pai. Jesus não havia pecado, irmãos. Em Jesus não se expressava ódio, não se expressava as más intenções do coração, da carne, né? A não ser o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Aquilo a qual no princípio Deus nos criou, né? Aquelas coisas boas. Agora, amados, o supremo objetivo de Deus é o desenvolvimento e a transformação do nosso caráter. Esse é o supremo propósito de Deus para a nossa vida. É desenvolver em nós essa imagem, essa semelhança. Deus não tem outro propósito em nossa vida. O objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o seu conforto, não é, talvez agora eu vou chocar algumas pessoas, né? Realizar os teus sonhos. É claro que pela sua bondade e misericórdia, né, os nossos sonhos são realizados, e Deus tem prazer nisso, mas esse não é o propósito principal. Esse não é o propósito principal. Quando esquecemos que Deus está trabalhando em nosso caráter, nos frustramos pela situação que nos cerca. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta dificuldade? Por que tanta luta? Pastor, e onde está aquela passagem que diz, João 10:10, que nós seremos abençoados, né? Nós receberemos abundância de tudo. Onde é que está essa abundância?
Onde é que está essa promessa? A resposta é que a vida não é fácil, amados. A vida é difícil. Mas nós temos que entender que Deus tem propósito nessas dificuldades. Deus está trabalhando através da dificuldade, porque Ele quer nos levar aonde? No seu propósito. Ele quer nos colocar no lugar certo, no lugar correto. Ele quer colocar em nós a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós temos essa perspectiva correta em nós, nós entendemos que as dificuldades vêm para o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia! Agora, quando nós temos a perspectiva errada, né? Voltado para nós mesmos, achamos que estamos sofrendo demais, e é muita luta, nós não entendemos que através das lutas é que Deus está trabalhando, para nos levar ao seu propósito. Nós achamos que Deus é aquele, né, o gênio da lâmpada, que vem para fazer todos os nossos desejos. Amém? Essa é a perspectiva errada. Achamos que Deus está ali pronto para satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossos sonhos. E muitos desses sonhos não agradam a Deus, não glorificam a Deus, mas glorificam a nós mesmos, né? Nossa própria satisfação. Então a vida não gira em torno de você, não gira em torno de mim. A vida gira em torno do propósito de Deus. E você está incluído nesse propósito. E eu estou incluído nesse propósito. Essa é a maior notícia, amém? Você se alegra estar incluído no propósito de Deus? Glória a Deus. Como Deus desenvolve, amados, o seu propósito em nós? Que é o desenvolvimento do seu caráter em nós, transformando-nos conforme a imagem do seu Filho, a sermos semelhante a Jesus. Como que isso acontece? Nós cantamos, né? Transforma-me, Senhor, muda-me, transforma-me. Mas quando Deus começa a trabalhar, aí nós começamos a gritar: ah, Senhor, está ficando difícil, está muito difícil esse negócio, né? Mas nós cantamos: Senhor, transforma. Nós queremos ser. Quantos querem ser igual a Jesus? Igual a Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Resplandecer essa imagem e semelhança, mostrar ao mundo, né? Essa imagem e semelhança de Deus. Todos nós queremos ser, mas existe um processo, existe uma transformação, né? Nós temos que passar por esse processo. Quando você recebe alguma coisa na sua casa, qualquer coisa que você vai usar, por exemplo, como essa garrafa de água, mas teve que passar por um processo para chegar aqui, amém? O carro que você usa, teve que passar por um processo. Então, tudo na vida tem um processo, inclusive nós mesmos, para chegarmos a ser imagem e semelhança de Deus, cumprirmos com o seu propósito. Agora eu quero mostrar para vocês, amados, nós vamos ver na Bíblia, que Deus usa pelo menos 3 ferramentas para nos levar a esse propósito, para nos levar a ser semelhante a Ele. E o primeiro deles é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus é uma ferramenta que Deus usa para nos levar a ser semelhante a Ele. Como é que está a sua intimidade com a palavra de Deus? Não pegou lá? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, vamos dizer junto, ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Olha quantas coisas que a Bíblia faz na nossa vida. Ela é inspirada por Deus para ensinar, para repreender,
para corrigir e para instruir. São tudo verbos bem fortes, né? E muitas vezes nós não queremos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, né? Instruídos. Mas é para isso que a palavra de Deus vem, para a nossa correção, educação, repreensão, a fim do que, irmãos? Que todo homem seja perfeito, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando você vê alguém fazendo boas obras, as obras de Deus, né? Aquelas obras assim que é a semelhança de Deus. Você diz assim, poxa, mas eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a essa mulher. Olha o que ela faz, olha a sua maneira de falar, olha a sua maneira de agir, olha como ela faz tudo muito bem. Mas nós temos que entender, amados, que para nós chegarmos a ser perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, nós temos que entender que na palavra de Deus existe repreensão, correção, existe ensino. Você quer a palavra de Deus? Amém? A palavra de Deus, amados, a Bíblia, existem 3 níveis de nós entendermos a palavra de Deus, ou níveis de relacionamento com a palavra de Deus. O primeiro deles está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz, bem-aventurados que ouvem. Esse é o primeiro nível. Bem-aventurado o que lê. Quantos lê a Bíblia aqui? Bem-aventurados os que ouvem. Quantos têm tirado tempo para ouvir a palavra de Deus? Hoje está fácil, né? Você bota lá, a Bíblia toda está para você ouvir. E bem-aventurado aqueles que guardam. Então você será feliz, bem-aventurado. Você chegará a ser uma pessoa que terá a imagem e semelhança de Deus, pessoas preparadas para toda boa obra, se você ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. O salmista Davi disse, Salmo 119, né? Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se nós queremos ser igual a Deus, semelhante, ter a semelhança e a imagem de Deus, a imagem de Cristo na nossa vida, temos que guardar a palavra de Deus. Eu quero ir para um exemplo bíblico em Jonas capítulo 1 e verso 1. O profeta Jonas, ele ouviu a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seu pecado, subiu até mim. O que veio a Jonas? A palavra do Senhor. Amados, nós temos a palavra de Deus na nossa mão, amém? Nós temos as palavras do Senhor, e Deus sempre vai nos mostrar a sua vontade pela sua palavra. Como você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Muita gente está perguntando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, eu quero saber a tua vontade para a minha vida, mas não lê a Bíblia, não busca na palavra do Senhor. Você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida quando você ler a palavra de Deus, quando você estudar a palavra de Deus, quando você guardar a palavra no coração. Não é difícil. Agora a palavra de Deus veio a Jonas. Quando a palavra de Deus vem até nós, nós vamos ter algum tipo de reação, sim ou não? E a palavra de Deus veio a Jonas. E disse para Jonas, dispõe-te e vai. Pede
ou exige de Jonas uma ação, exige de Jonas uma posição. E quando Jonas ouve a palavra de Deus, ele se dispôs e se levantou, mas não para obedecer a Deus, mas para fugir de Deus. Ou nós temos uma reação positiva de obedecer a palavra, de receber a palavra, de agir conforme a palavra de Deus, para nós sermos semelhante ao Senhor Jesus, para nós entrarmos no propósito de Deus, ou nós vamos ter uma atitude de fugir. Quer saber de uma coisa? Isso que Deus está me pedindo é muito difícil. Eu vou fugir. Mas a palavra de Deus diz, amados, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei de Deus? Para onde me esconderei? Os olhos do Senhor estão em todas as partes, e nós não podemos fugir do Senhor. A Bíblia diz que Jonas se levantou e se dispôs, mas não para obedecer, mas para fugir da presença de Deus. Qual é a sua atitude diante da palavra do Senhor? Você está obedecendo ou você está fugindo? Você está pronto para obedecer ou está pronto para escapar? Jonas preferiu fugir. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Jonas preferia a morte do que obedecer a Deus. Jonas tinha 4 problemas, amados. Deus pediu a Jonas que fosse a Nínive. Onde ficava Nínive? O que era Nínive? Nínive era a capital de um império, do Império Assírio. O Império Assírio estava oprimindo Israel. O Império Assírio havia feito do povo de Israel vazalos, ou tinham que pagar impostos para eles, como escravos. Ficaram na sua própria terra, mas ali eles tinham que pagar imposto para o rei da Síria. E esses homens eram cruéis, um exército muito forte, poderoso e muito cruel. Por onde eles passavam, ninguém poderia resisti-los. Eles destruíam, eles matavam, eles queimavam, eles faziam coisas horríveis. E eles já haviam passado pela terra de Israel. Então, quando Jonas ouve a voz do Senhor dizendo: Jonas, dispõe-te, vai a Nínive e prega a Nínive arrependimento. E Jonas pensou: se eu for para Nínive pregar, se esse povo se arrepender, Deus vai perdoá-los. Sabe de uma coisa? Eu não quero que Deus perdoe esse povo, não. Sabe por quê? Jonas era um racista. Deus ama a todos, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus fala mundo, Ele está falando de todos os homens. Pode ser preto, branco, amarelo, azul, cor-de-rosa. Deus ama a todos. Mas quando nós olhamos um dessa cor, o que nós achamos? Isso aí é redneck. O outro, esse é muito pretinho. Essa ali é isso. Aquilo lá é isso. Quer dizer, dentro de nós existe o quê? Racismo, julgamento. Deus estava querendo arrancar do caráter de Jonas aquele racismo, aquele espírito de crítica, de julgamento, de orgulho, porque menosprezava aquelas pessoas. Eles não são dignos de perdão, eles não são dignos de Deus perdoá-los, de Deus amá-los. Tinha ressentimento e ódio no seu coração. Era um profeta. Era um profeta, amados. Agora, se um profeta estava nessa situação, será que nós também não temos no nosso coração ressentimento, ódio, né? Crítica, julgamento, racismo? Isso constantemente está na nossa vida.
E Deus quer transformar a nossa vida, segundo a imagem e semelhança dele. Aleluia! Você tem desobedecido a Deus por causa de algum tipo de sentimento como esse? Ódio, racismo, né? Crítica, ressentimento. Você tem desobedecido a Deus por isso? Mas Deus não para por aí. Jonas foge porque não quer obedecer, não quer perdoar, não quer, né, abençoar aquele povo. Ele não tinha os mesmos sentimentos de Deus. Jesus, a palavra de Deus diz: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Você tem dentro de você os mesmos sentimentos de perdoar, mesmo sendo menosprezado, mesmo sendo, né, ferido, mesmo sendo rechaçado. Tem de vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. A segunda coisa que Deus usa, amado, primeiro Deus usa a sua palavra. E Deus nos dá uma ordem. Deus mostra para nós a sua vontade pela sua palavra. Você quer fazer discípulos para Jesus? Você quer ser um discipulador? Essa é uma ordem do Senhor Jesus. Ide e fazer discípulo. Mas muitas vezes nós olhamos, mas eu fazer discípulo desse aí? Não. Eu aguentar esse discípulo aí? Não estou a fim de aguentar esse discípulo. Mas Deus está exigindo de nós, Deus está nos dando uma ordem, ir e fazer discípulos. Ele não disse para você ir e escolher, né? Faça discípulo daquele que você achar o melhor, o bonzinho. Jesus disse, ide e fazer discípulos. A palavra de Deus nos deixa claro a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus deixa claro para nós, amados, a vontade dele para nós. Sobre o amor, sobre ir e pregar a palavra, fazer discípulo, amar as pessoas, ter um relacionamento com as pessoas. A palavra de Deus deixa claro para nós que nós devemos obedecer ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui também, em Jonas, né, continuando, que Jonas, ele fugiu, ele desceu, né, para o navio, e no navio ele ainda desceu mais um pouquinho, lá para o porão. E a segunda ferramenta que Deus usa, quando nós resistimos, como crentes, de entrarmos no propósito de Deus, de termos a semelhança e a imagem de Deus na nossa vida, Deus, pela sua misericórdia, Ele usa as circunstâncias na sua vida. Romanos 8, 28 e 29 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem. Deus se interessa em desenvolver em nós a sua imagem e semelhança, o seu caráter. E Deus usa as circunstâncias. 4 coisas que aconteceram na vida de Jonas. Quando ele entra naquele navio, e ele desce para o porão do navio, e ele vai fazer o quê? Vai dormir, né? Um sono profundo. Então Deus começa a trabalhar, e a primeira coisa que Deus preparou foi uma tempestade. E no versículo 7 do capítulo 1 de Jonas, a Bíblia diz que os marinheiros, eles começaram a se perguntar, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
Meus amados irmãos, a pessoa que está fora da vontade de Deus, que está fugindo de Deus, que não quer receber o tratamento do Senhor para entrar no propósito de Deus, ele se torna um Jonas numa embarcação. E a tempestade vem sobre aquela embarcação por causa do Jonas. Será que você não tem sido um Jonas na sua casa? Será que você não tem sido um Jonas no seu casamento? Para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, na sua empresa, porque você está fugindo de Deus? E lançar a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. O pior de tudo isso, amados, é que todo mundo sabe que você está fugindo de Deus, menos você. Todo mundo sabe. O marido sabe quando a mulher está fugindo de Deus. A mulher sabe quando o marido está fugindo de Deus. Os pais sabem quando os filhos estão fugindo de Deus. E até os filhos sabem quando os pais estão fugindo de Deus. Eles são a causa da tempestade. E todo mundo sabe que aquele crente está fugindo, menos ele, né, entende que tudo que está acontecendo à sua volta é porque ele está fugindo de Deus. E Deus quer levá-lo para o centro da sua vontade. Então Deus traz uma tempestade. Mas o pior é que todos aqueles que estão à sua volta são atingidos também. Às vezes, a família sofre porque o camarada não está na plena vontade de Deus, ele insiste em ficar naquela posição, né? Ele não quer se submeter à vontade de Deus. Então, a Bíblia diz que quando aqueles homens tiraram a sorte, ali, jogaram a sorte, de alguma forma eles fizeram lá, e Deus, apontou, é o Jonas. Pegaram o Jonas e lançaram para fora do barco. O que a Bíblia diz? Que a tempestade cessou, versículo 15. A tempestade acalmou, a fúria do mar acalmou, e tudo voltou ao normal, né, no barco. Então levantaram os Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Jonas resistiu. Jonas não se dobrou, preferiu a morte, dizendo: eu não irei. Mas Deus, pela sua misericórdia, depois que Jonas foi lançado no mar, ele preparou ainda uma outra coisa, né? Deus preparou uma outra ferramenta. Versículo 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas no capítulo 2 e verso 1, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor. Lá naquela situação difícil, lá nas entranhas do peixe, orou ao Senhor. Não permita que você chegue nessa situação para você orar ao Senhor, né? Não permita você chegar nessa situação para você entender que Deus está querendo que você volte para o propósito de Deus para a sua vida. Mas tem gente que vai até a última consequência, né? Fica resistindo a Deus. A Bíblia diz que Saulo, ele resistia a Deus. Ele resistia. E Deus falou a Ananias dizendo assim: olha, eu vou mostrar a ele o quanto é difícil ele recalcitrar, ele dá coices, né, contra o meu aguilhão. Deus está lá com o aguilhão, né? O aguilhão é aquela ponta de ferro pontiagudo que está ali numa ponta de uma vara, né, que eles usavam para instigar o boi, o animal, para trabalhar, para puxar a carroça.
Deus estava dizendo isso para Saulo: enquanto ele não se humilhar, eu vou usar o meu aguilhão, né? Dar uma cutucada nele. E tem gente assim, né, que Deus está cutucando, Deus está tentando trazê-lo para o centro da sua vontade, mas ainda persiste, até chegar ao ventre do peixe. E a Bíblia diz que lá no ventre ele clamou, ele orou, ele suplicou. E novamente Deus fala com o peixe. Agora não foi com Jonas, foi com o peixe. E o peixe é mais obediente do que Jonas, né? E a Bíblia diz que o peixe foi até a praia e vomitou a Jonas lá na praia. Não vomitou Jonas lá em Nínive, vomitou na praia. Da praia até Nínive ainda tinha uma boa caminhada para fazer. Deus quer que você volte para o centro da sua vontade. Deus quer que você, aleluia, obedeça a sua palavra, se submeta a Ele. Se você quer resplandecer a glória de Deus, se você quer receber a semelhança, a imagem e semelhança do Senhor, você tem que entrar na vontade do Senhor. Aqui nós vimos, amados, que Deus dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade para Jonas. Novamente veio a palavra de Deus a Jonas, no capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, né, vai a Nínive, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Como Deus é maravilhoso, amados. Deus fala uma vez, Deus fala a segunda vez, Deus dá até a terceira, a quarta oportunidade. Deus sempre tem uma segunda oportunidade, para que o ser humano se levante, para que o ser humano tome posição, para obedecer a Deus. E quando Jonas obedece a Deus, para cumprir com aquele chamado de Deus, Deus ainda continua o processo de quebrantamento na vida de Jonas, não parou por aí. Né? Porque ainda dentro de Jonas havia algumas más atitudes, havia ainda coisas que precisavam ser transformadas, mudadas. Ele obedeceu, mas obedeceu com um coração, uma atitude ruim no seu coração, uma atitude má. Ele foi para lá, pregou, né? E depois de pregar, o povo se arrependeu. E ele então nem terminou a sua pregação. No primeiro dia ele já parou por ali, né? Porque ele viu que o povo se arrependeu. E ele ficou furioso. Ele saiu da cidade, foi para o monte, lá para o deserto, e ficou lá sentado esperando o que vai acontecer, torcendo que o povo não se arrependesse. Olha a atitude má desse profeta. Mas Deus começou ainda a trabalhar na vida dele. O quebrantamento de Deus não terminou. Deus continuou o processo. No capítulo 4, verso 7, nós vamos ver que Deus fez crescer ali uma plantinha, né? Uma aboboreira, e essa aboboreira cobriu Jonas do sol, que estava muito causticante, e ele ficou ali tranquilo, né? E agradecendo a Deus. Ah, Senhor, viu? Deus está me aprovando, eu estou na vontade de Deus. Olha aí, Deus fez até crescer uma planta aqui para me cobrir. Como Deus gosta de mim, né? Muita gente, amado, está assim, né? Quando recebe uma bênção, mesmo em desobediência a Deus, mesmo fazendo ou não fazendo aquilo que Deus realmente quer que ele faça, quando recebe uma bênção, viu como Deus é comigo? Deus é comigo! Cheio de orgulho. Mas Deus estava fazendo aquilo ali para mostrar algo para Jonas, para quebrantar o seu coração. E aí, no versículo 7, Deus enviou um bicho. E no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta secou. E quando o sol saiu, feriu a cabeça de Jonas.
E Jonas novamente ficou incomodado. E Jonas novamente começou a reclamar. E mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou que toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Meus amados irmãos, Deus estava trabalhando na vida de Jonas. Eu não sei de que maneira Deus está trabalhando na sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que Deus está usando para trabalhar na sua vida. Mas você pode dizer: Senhor, está difícil. Entenda que Deus está usando isso para levá-lo para o centro da sua vontade, para que a imagem de Deus, a glória de Deus, resplandeça através da sua vida. E Deus está mais preocupado, amados, em que a sua glória, em que a sua imagem seja restaurada na sua vida, do que o seu conforto, do que o seu prazer. Tem muita gente que acha, né, que Deus tem que fazer tudo para ele. É como Jonas começa a reclamar: Senhor, esse sol, Senhor, esse vento, hoje está chovendo, né? O ser humano é sempre assim, né? Quando está chovendo é porque está chovendo, quando tem sol é porque está muito quente, quando está ventando é porque tem muito vento. Então nunca está contente, né? E Jonas é um desses camaradas, né, que nunca estava contente, não entendia que Deus estava trabalhando na vida dele. Jonas estava bem acomodado, né? Em conforto. Era tudo o que ele queria. Era tudo o que ele queria, amados. Quantos de nós estamos bem acomodados, confortados, né? Mas Deus olha para nós assim: você não está fazendo a minha vontade. Você não está ganhando almas para Jesus. Você não está fazendo discípulos. Você nem orando está. Você esqueceu da minha palavra. E o camarada está lá, né? Na rede, na sombra e na água fresca, achando que está podendo e achando que está agradando a Deus. Nem tempo com Deus tem. Nós estamos trabalhando, né? Para levantar discípulos nessa igreja. E essa é uma pergunta que nós temos feito para os nossos discípulos. Qual é o seu horário do tempo com Deus que você tem? Que horas você tem tempo com Deus? De oração, de leitura da palavra? Qual é o seu horário? Você está fazendo? Não estou, pastor. Por quê? Porque não tem horário. Se você não tiver um horário para estar na presença de Deus, se você não marcar esse horário, se você não se comprometer com Deus, você nunca vai fazer. Mas o camarada está lá, né, na sombra e água fresca. Que bênção, estou abençoado. É muita bênção, Senhor, é muita bênção. Minha empresa está ganhando muito dinheiro. Meu salário está bom. A família está todos com saúde, tudo abençoado. E acha que está bem. Mas, meu amado, daqui a pouco Deus vai mexer nesse conforto. Porque você não está no centro da vontade de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. E quando isso acontecer, não faça como Jonas. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você já está no meio dessa tempestade. Quem sabe você já está, Deus já está trabalhando na sua vida. E muitas coisas que você tem tocado, tem secado. Como Jonas, a boboreira secou. Porque Deus
tem mais interesse em trabalhar na sua vida, no seu caráter, e levá-lo para o centro da sua vontade, do que o seu confortozinho. Do que você viver aí, né, essa vidinha próspera, abençoada, mas não está na vontade de Deus. Em terceiro lugar, meu irmão, precisamos adquirir o caráter de Cristo. De que forma nós adquirimos o caráter de Cristo? A palavra de Deus, ela faz nós pensar um pouquinho sobre a nossa transformação, né? Jonas precisava passar pelo processo e entender a vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Se você está acomodado, se você está muito tranquilo, debaixo da boboreira, né? Achando que Deus está feliz com você, é tempo de nós entrarmos pela metamorfose de Deus. A palavra de Deus diz, vamos lá para Efésios, para nós encerrarmos, que nós temos que ter o caráter de Cristo, e esse caráter de Cristo é o novo homem dentro de nós. Vamos, Efésios 4 e 24, ver se é esse o texto, 4 e 24, veja o versículo anterior, por favor, 23, e o 22, volta um pouquinho. A palavra de Deus diz, despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Verso 23, vos renovar do espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deus tem colocado dentro de nós uma nova natureza, um novo homem, ou seja, desenvolvermos novos hábitos, novos procedimentos na nossa vida, que é o caráter de Cristo. Basicamente é a soma, esse caráter é a soma dos hábitos, e é como você habitualmente age. Você tem agido como o caráter de Cristo, ou seja, o novo homem, ou como a velha natureza? Quais são a sua maneira, os seus hábitos? O Senhor quer que nós agimos com os hábitos do novo homem, sejamos renovados. João capítulo 15, 4 a 5, fala da nossa dependência do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, permanecei em mim, disse o Senhor Jesus, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, em Cristo Jesus. Você quer ter o verdadeiro caráter de Deus na sua vida? Aleluia, resplandecer a glória de Deus. Então você tem que permanecer em Cristo, você tem que estar nele. Nós temos que estar ligado na videira verdadeira e dar frutos. Esses frutos são frutos conforme a imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, eu quero amar mais, eu quero amar as almas, eu quero saber me relacionar melhor, eu quero viver uma vida de vitória nos meus relacionamentos, no meu matrimônio, eu quero ter mais santidade. Você tem que estar em Cristo Jesus, você tem que estar ligado nele, aleluia. Você quer isso para a sua vida? Ou você quer continuar como Jonas? Amém? Você quer mudança, transformação, aleluia. O Espírito Santo, ele é o agente transformador na nossa vida.
Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E eu quero que você se renda nessa manhã. Aleluia, dizendo: Senhor, trabalha na minha vida. Transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu quero demonstrar a verdadeira imagem e semelhança de Deus para o mundo, que o mundo possa ver em mim a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, amados, Ele trabalha na nossa vida através da sua palavra. Ele trabalha através das circunstâncias. Ele trabalha em nossa vida e traz em nós quebrantamento. Quantos querem ser quebrantados aí? Quebrantados. Sabe, nós estamos vivendo em dias, amados, de corações, de pessoas de coração duro. E o povo de Israel lá no deserto, o Senhor disse assim: esse povo é um povo de coração duro, que não se dobra, que não se quebranta, que não se dobra para obedecer a minha palavra. Nós não podemos ser gente de coração duro, nós temos que ter um coração quebrantado. Senhor, eu quero, Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu me entrego, eu não resisto. Eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero ser curado. A minha alma precisa de cura, a minha alma precisa de libertação, a minha alma precisa de transformação. Peça ao Senhor nesse momento, levante a sua mão ao céu: Senhor, eu quero ser quebrantado. Aleluia. Oh, aleluia. Não permita que o seu coração venha a ser um coração de pedra, um coração duro, que prefere a morte do que obedecer ao Senhor, que prefere fugir do que se levantar para obedecer a Deus. Quando você ouvir a palavra do Senhor, seja pronto para ouvir, seja pronto para obedecer. Senhor, estou aqui. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Oh, aleluia. Deixa de colocar a culpa nos outros, deixa de colocar a responsabilidade sobre os outros. Assuma a sua responsabilidade perante o Senhor. Diga: Senhor, eu assumo a minha responsabilidade. Eu preciso de mudança, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. E o Espírito do Senhor está aqui para fazer isso nessa manhã. Oh, Rabassuria Larabahassomaná. Permita que o Senhor transforme a sua vida nessa manhã. Permita que Ele traga cura, que Ele traga libertação.